Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Ruticeli. Então, estou aqui hoje para ajudar vocês a pensar um pouco sobre metodologia ativa, trabalhando a visão e a questão de projetos, né? Essa inserção que está cada vez mais fluente no nosso meio, né? Por assim dizer, a gente já trabalha, na verdade, com isso desde que a educação existe. Uns mais, outros menos, mas a diferença é que agora a gente começa a pensar: será que eu estou fazendo metodologia ativa mesmo? Será que eu estou fazendo de fato é uma prática de metodologia ativa? Enfim. Então, vamos lá. Primeira coisa importante, pessoal, que muitas pessoas confundem, né? Metodologia ativa nada tem a ver com tecnologia, tá? Na prática, a gente usa tecnologia, sim, usamos, mas a metodologia ativa, ela tem a ver com, na verdade, uma forma de executar o processo, tá? Então, por que que eu digo que a gente aprende com metodologia aditiva desde sempre? Porque eu fui ensinada do modo tradicional na maioria das escolas em onde eu estudei, mas tive professores que usaram metodologia ativa antes de ser moda, né? Me vem muito à cabeça assim a professora do que antigamente era o jardim, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente chamava de jardim, que é o pré. E eu retomava muito na minha cabeça, eu retomo muito na minha cabeça porque eu lembro dela trabalhando assim com a gente. Por exemplo, uma coisa muito simples, mas que de um significado para minha infância muito grande. Eu lembro de ela falar um dia para nós sobre horta, sobre tubérculos, e aí um dia ela trouxe uma batata para a sala de aula. Obviamente, todos nós conhecíamos batata, né? Eu lembro que isso, gente, tô falando para vocês há muito tempo atrás, e era uma senhora de idade. A prof já é falecida, eu acho que há uns 25 anos por aí. Seria uma noção do que eu estou falando. E eu lembro que no dia que ela trouxe aquela batata, a merenda da escola era lentilha com batatinha picadinha. Então, tipo assim, fez todo um sentido por aquilo, né? Ela com certeza deve ter conversado com as tias da merenda lá e verificou que dia que era. E aquela batata que ela trouxe pra sala de aula, ela deu pra gente meia batata e ensinou, veja bem, no jardim, e ensinou a gente a fazer carimbo com batata. E é uma prática que eu faço hoje com a minha filha. E que se vocês procurarem materiais antigos lá de magistério, lá do antigo curso normal, na verdade, antigo curso de magistério que hoje se chama de curso normal, vocês vão ver a prática, por exemplo, da construção de carimbos com batata. E é uma coisa assim, gente, que fez um sentido muito grande na minha vida porque trouxe significado para a aprendizagem. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter noção ao trabalhar a metodologia ativa é como eu vou dar significado para isto. Como é que a gente faz isso, Rutseli? Que coisa mais sem lógica, não é bem assim. Na verdade, dar significado unicamente não está ligado a encontrar uma resposta naquele momento, né? Então, assim, por que que eu falo muito, né? Para quem depois for ver meu curso vai ver muito falando sobre isso. Por que que eu falo muito da chuva de ideias? Porque é nesse momento que a gente consegue entender aonde que o aluno está com dúvida, aonde que ele tem curiosidade. Eu cito agora, por exemplo, as escolas de ensino básico nos Estados Unidos, né? Eu cito isso porque nós vimos isso, os alunos de vocês veem muito isso também, né? Em seriados como Todo Mundo Odeia o Chris, O Maluco no Pedaço, Full House, até o que seria para nós no Brasil, até o nono ano, eles têm uma professora, né? No caso lá do Chris é a senhorita Morello, que é muito citada. E depois que eles se formam na escola, eles vão para outra escola, ele e o amigo dele, né? E lá eles estão, tem a professora Morello como diretora da escola. É claro que é uma história que mistura um pouco de, assim, naturalidade com o sistema, algumas coisas não muito com o que a gente vê hoje na educação, mas é importante dizer o que, gente? Por que eu tô falando isso para vocês? Porque o segundo passo para a gente conseguir fazer com que a metodologia ativa faça sentido na cabeça da criança é criarmos vínculos. Então, não estou dizendo que é impossível de fazer. Nos Estados Unidos é mais fácil. Por que, que é mais fácil? Porque lá eles têm uma prof durante muito tempo.
Aqui a gente tem um aluno, às vezes um ano, às vezes 6 meses, quando eles vão para uma outra escola, né? Eu digo na minha realidade aqui, o município que eu resido, ele faz parte do Vale do Paranhana, então a gente tem aqui muito forte a questão da indústria calçadista. Então, muitos pais de alunos trocam muito de emprego, então eles estão morando num município, ora em outro município, às vezes mudam de bairro dentro da própria cidade para facilitar um pouco mais o trânsito, né? E no fim o aluno troca de escola às vezes 3 anos, 3 vezes num ano. E aí você para e pensa, meu Deus, como criar vínculo com uma criança que eu conheço 3 meses e ela vira as costas e vai embora. E é importante dizer, pessoal, o vínculo não está ligado ao tempo. Eu custei muito aprender isso. Por incrível que pareça, gente, aqueles dizeres lindos que a gente vê no Face, ai, que as relações se importam com a intensidade que elas acontecem, não com o tempo que elas duram. Sim, gente, isso é verdade. As relações, elas têm muito a ver com dar intensidade. E como é que a gente faz, Ruticelli, para dar intensidade nessa relação? Aí que vem o pulo do gato, gente. Nós precisamos entrar, emergir de verdade, entrar assim de cabeça dentro do mundo dessas crianças, usando o que eles usam: Instagram, Face, Twitter, YouTube, WhatsApp. Então, os meus alunos, assim, eles, se virem esse vídeo, eles vão saber e podem até depois comentar. Eu incomodo eles pra caramba. Eu mando mensagem de: e aí, como é que tá, meu? Bom dia, boa tarde. Mando às vezes foto da minha filha. Por que eu criei essa relação, gente? Para que eles entendam que eu estou querendo me aproximar. E aí não vai importar se ele vai ficar comigo 30 dias, 90 ou 4 anos. Vai importar a intensidade com a qual a gente criou essa relação. E aí o aluno vai dizer assim: ah, é fácil aprender ciências com a Sra. Ruth, é fácil aprender física com a Sra. Ruth. Porque afinal de contas, explica fácil, não é o explicar fácil. É que nós temos uma relação mútua. E essa relação, gente, é um passo muito importante. Precisa ter, tá? O próximo passo para a gente poder, então, conseguir fazer com que a gente aplique na prática com projetos durante a pandemia, que eu acho que é uma temática muito importante de dizer agora, é a gente largar essa chuva de ideias. Eu recomendo, assim, coisas que eu faço com os meus alunos e que eu sei que dá certo, tá? Vou dar uma sugestão de prática para vocês, maravilhosa, que funciona muito com os meus alunos e que quando a gente conseguir se encontrar eu vou fazer, que é a prática da lata do mistério, né? A gente pega uma lata, uma caixinha e a gente coloca nessa caixinha um objeto. Então eu vou usar aqui um potinho que eu tenho aqui à mão, não é uma latinha, mas é como se fosse, tá? Imaginem que seja uma latinha, tá, colegas? Vou colocar aqui um objeto qualquer, tá? Tá aqui então a minha latinha, tá bom? E aí eu vou passar essa latinha de aluno em aluno. Vou passar essa latinha e aí eu dou uma bisbilhotada, faço de conta que alguém tá alcançando o propósito que tem aqui dentro. Dou dicas? Não, eu não dou dicas do que tem aqui dentro. Eu deixo passar um por um fechada a latinha, né, obviamente, e deixo passar de um por um. Quando passar entre eles alguns vão sacudir a lata perto do ouvido, outros vão pegar pelo peso do objeto, pelo barulho que faz. Ao final de tudo, né, quando passar pelos teus 25 alunos, pelos teus 30 alunos, ou pelos teus 10 alunos, ou quantos que você tenha, você vai perguntar: o que, que tem aí dentro, fulano? E ele vai dizer: ah, eu acho que tem uma pedra, um basalto, uma pedrinha de basalto. Aí outro vai dizer: ah, eu acho que tem um Rorex. Outro vai dizer: ah, eu acho que tem uma borracha. E aí o aluno começou a entender o processo científico por trás. Como assim? Sim, gente, por quê? Porque eu não dei dicas do que tinha e teve que descobrir por audição, pelo toque com a mão, pelo barulho, ou seja, ele está produzindo o quê? Ciência. Porque ele está criando o quê? Hipóteses do que tem aqui dentro. Aí você pode perguntar pro cara lá: por que tu acha que é um Errorex, um branquinho, né? Como eu digo pra eles, né? Um corretivo, que é difícil eles entenderem que é corretivo. E aí ele vai dizer: ah, eu acho que é por causa do barulho. Parece que quando bate nos cantos da lata, o barulho é parecido com o do Errorex. Ou seja, gente, eu tô fazendo ele parar o mundo dele pra pensar. Eu tô fazendo o mundo dele parar pra ele raciocinar, pra ele me convencer de que aqui dentro tem um Errorex.
entendeu? Ai, e aí chega um momento, né? Sora, o que que tem dentro da lata? Aí a gente tira. Dentro da lata tem o quê? Uma borracha. Uma borracha simples escolar que tá bem gasta de tanta gente usar. Bom, a pessoa que acertou que tinha uma borracha, ela vai ter os argumentos dela. E ela vai dizer que foi por causa do som, por causa do toque na lata, no pote, na xícara, como foi aqui, enfim. O que que acontece, gente? Nesse momento, eu tô ensinando meu aluno a produzir hipóteses, a construir metodologia, porque cada um teve o seu método para descobrir. Cada um vai mostrar como se faz na sua visão, né? Nesse momento, eu posso citar uma outra forma de fazer que eu apliquei uma vez com uma turma de oitavo ano para uma turma de pré-1. Na escola, nós tínhamos uma turma de pré-1 e nós estávamos construindo um projeto de pesquisa sobre a estrutura dos alimentos e a composição dos alimentos, assim. E foi um projeto muito legal, porque eles trabalharam direto com os pequenos, fizeram uma aula sobre composição alimentar, e foi bem interessante. Em determinado momento a gente levou para eles o iogurte natural, né? Eu tenho em casa, né, o kefir, e eu levei para eles o iogurte natural feito lá com suco, enfim, e foi bem interessante porque os alunos comeram o iogurte, amaram o iogurte, e quando a gente mostrou o kefir, as crianças disseram: ui, prof, que horror isso aqui. Aí uma aluna disse assim: tá, e se a gente mostrasse para vocês que todo iogurte vem disso aqui, vocês iam comer iogurte? Aí uma disse: não, eu jamais ia comer. Então, gente, o que que isso nos ensina? Nos ensina que a criança, ela come pelo visual também, né? Então, na pesquisa deles lá, que foi muito interessante, eles colocaram que ao final do projeto, eles perceberam que a indústria nos engana muito a questão visual para que a gente possa se alimentar de uma coisa que a gente, na verdade, não conhece o que é. Então, a gente levou o iogurte para as crianças simplesmente amaram o iogurte. Mas elas não viram como ele foi feito. Então, olha só, de uma riqueza, gente, que eles em sala de aula, uma turma de oitavo ano, hoje já estão no ensino médio, né? Alguns já estão em escola técnica também. Mas o que vocês podem entender, gente, que não é difícil aplicar. Rutseli, mas agora na pandemia, o que a gente faz? Gente, eu faço muito com os meus alunos desafios, digamos assim, intelectuais. Então, tipo, ano passado foi muito legal, porque um desafio que eu consegui fazer com eles foi: eu peguei um pote de vidro e coloquei um monte de bolitas dentro. Eu não sei como chama no lugar onde vocês moram. Aqui em Parobé chamam de pinica, mas da onde eu vim é bolita, né? Aquelas bolinhas de vidro, né? E eu coloquei as pinicas dentro do pote de vidro, tirei foto, fiz vídeo de eu colocando as pinicas dentro e disse pra eles: ó, pessoal, eu vou dar dicas do número de pinicas que tem aqui. Então eu dei várias dicas. Eu dei dicas sobre eram 144 pinicas que havia dentro do pote. Então eu dei dicas de que dentro do pote havia o número que tinha uma raiz quadrada perfeita. Dei dicas de que o número de bolitas estava relacionado à quantidade de pessoas que haviam pisado na Lua. Nós estávamos na época ali da comemoração, né, da ida do homem à Lua. Então, que são 12, né? Que 12 vezes 2 dá 144, ou seja, muitos por essas dicas conseguiram entender o que que é. Então, gente, não é impossível, mas requer bastante momentos da gente sentar e ver. Outra coisa muito importante, assim, ó, que eu como prof digo a vocês, é muito, 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 muito importante a interdisciplinaridade nesses momentos. Porque nós precisamos de recursos intelectuais que eles às vezes vão ter só com outra disciplina. Por isso que é importante antes de você começar um projeto, alguma coisa assim, você sentar com o professor daquela disciplina, daquela turma e verificar como é que eles estão nesse conteúdo. Eu consigo trabalhar dessa forma? Nesses conceitos eles conseguem entender o processo? Porque, tipo assim, ó, por exemplo, na minha disciplina, ali com o nono ano, pessoal, eu preciso muito que eles entendam sobre história da ciência, né? Que tá ligado assim, ó, com Segunda Guerra, que tá ligado ao processo do Projeto Manhattan nos Estados Unidos, que tá ligado a vários processos históricos,
né? E que tá ligado à disciplina de história também. Então, às vezes, a gente tem que sentar com o profissional da disciplina e perguntar como é que estão as coisas ali. Eles conseguem acompanhar? Se eles não viram, eles conseguem acompanhar isso? Porque isso é muito importante, pessoal. Para que a gente consiga dar o quê? Sentido às coisas, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês. Eu estou à disposição para que vocês precisarem de mim. Podem sempre me chamar, tá bom? Um beijo, até mais, tchau, tchau.